Amém, irmãos? Abramos nossas Bíblias no texto de Apocalipse, capítulo 2. Nós iremos fazer uma exposição hoje do verso 8 até o verso de número 11. Eu continuarei usando a versão ARA para melhor compreensão e tradução do texto. Apocalipse, capítulo 2, do 8 ao 11. Todos acharam? Você já conseguiu assistir alguma maratona de corrida? Em João Pessoa, se você andar na orla, todos os dias tem uma maratona, todos os dias tem um torneio que está acontecendo lá. Aquela multidão no começo, todo mundo muito animado, todo mundo com a roupa padrão, uniformes novos, muita gente empolgada, com passos largos, olhares determinados. Mas não sei se você já percebeu, conforme os quilômetros vão se passando, o cenário começa a se mudar dos participantes. O sol começa a esquentar, o corpo começa a doer. Para aqueles como eu que tem canelite, já começamos a chorar. O fôlego falta, e antes que tudo pareça fácil, aquela maratona, aquela corrida, torna-se agora uma grande batalha. Toda aquela empolgação para chegar na linha de chegada torna-se uma grande batalha. No fim restam poucos, não necessariamente os mais fortes, mas os mais perseverantes. Porque na corrida da vida nós precisamos entender que o segredo não está em começarmos bem, mas em chegarmos até o fim. E quando o corredor cruza a linha de chegada, há um momento muito importante para ele. Há muitos que são colecionadores de medalha. É a premiação. Às vezes ele está exausto, suado, com lágrimas nos olhos, mas há um brilho de vitória no rosto. Sabemos que aquela medalha ela não apaga a dor dos quilômetros percorridos, mas ela dá sentido a cada passo, a cada ferida, a cada respiração difícil, a cada calo no sapato, a cada tensão da canelite. Agora imagine nós, o Senhor Jesus dizendo à sua igreja: ser fiel até a morte nessa maratona da vida, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a voz que ecoa na carta da igreja de Esmirna, a carta que nós iremos estudar hoje. Uma comunidade que estava correndo sob o sol da perseguição, sofrendo muitas tribulações, estava com os pés feridos pela pobreza e o coração totalmente apertado pela dor que os comovia. Todos estes irmãos dessa igreja poderiam desistir na caminhada, poderiam parar nessa maratona, mas Cristo, aquele que venceu a morte, os anima a continuarem perseverantes. Leamos juntos o texto. Diz assim o texto sagrado, palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Oremos ao Senhor mais uma vez pedindo o seu auxílio. Pai bendito, nós queremos pedir o teu auxílio para aquilo que nós iremos ouvir nessa noite. Pedimos que de maneira sobrenatural o Senhor possa fazer com que a tua palavra penetre em nossos corações. Abre nosso entendimento, Senhor, e faça com que o nosso coração se incline a te ouvir. Traga, Senhor, aos corações endurecidos sensibilidade, porque nós necessitamos do Senhor mais do que tudo nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Cada carta, irmãos, que nós estamos estudando revela Cristo como o Senhor entre os candeeiros, como aquele que passeia no meio da sua igreja, como aquele que guarda os líderes na sua mão direita. Este Cristo, ele passa no meio dos candeeiros consolando os crentes e exortando o seu povo. Na carta a Éfeso, nós vimos na semana passada, por exemplo, que a igreja é elogiada por sua ortodoxia. Essa igreja foi elogiada por sua perseverança e pelo zelo contra os falsos mestres. No entanto, Cristo denuncia algo acerca dessa igreja. Essa igreja que era tão zelosa quanto a tradição, essa igreja que era tão ortodoxa quanto as escrituras, negligenciou o primeiro amor. Abandonaram o primeiro amor. E a mensagem então de Cristo para aquela igreja é muito clara. Não basta ter a verdade correta sem um coração inflamado por amor a Deus e uns aos outros. O perigo de Éfeso era transformar a fé em mera estrutura, perdendo assim todo o afeto central do Evangelho. Quando nós olhamos agora para a carta de Esmirna, o tom é diferente. Vocês perceberam quando nós lemos? Não há uma denúncia, não há uma repreensão a essa igreja, não há uma exortação contra ela. O que o Senhor sabe e conhece dessa igreja é o seu sofrimento, é a sua tribulação. Essa igreja ela não recebe um chamado ao arrependimento. Essa igreja recebe um chamado à perseverança. Perseverem. Enquanto Éfeso sofria de um problema interno, o esfriamento espiritual, fazendo tudo e sendo ortodoxos, mas sem amor por Deus, Esmirna sofria de uma pressão externa, perseguição, pobreza, e essa pobreza aqui é pobreza literal, e também difamação. Cristo agora fala a uma comunidade que enfrenta dor real e crescente, e encoraja essa igreja a permanecer fiel até a morte. Então a ênfase para esses irmãos é consolo e promessa. O Senhor que morreu e reviveu, conhece a dor da sua igreja e garante vida eterna a todos aqueles que perseverarem. Assim, se a carta a Éfeso nos lembra que não podemos perder o amor, a carta a Esmirna lembra que não podemos perder a fidelidade diante das provações. E nela nós veremos com muita clareza que o Senhor, vencedor da morte, recompensa com vida eterna os que permanecem fiéis. O Senhor, vencedor da morte, recompensa com vida eterna os que permanecem fiel. Como é então, irmãos, que nós aprendemos com essa igreja a sermos fiéis? Em primeiro lugar, entendendo que o Senhor que venceu a morte é quem fala à sua igreja. Percebam, a primeira coisa que João quer que a igreja de Esmirna ouça é quem está falando. Quem é que está falando com essa igreja? Antes de qualquer mandamento, antes de qualquer consolo, esse Cristo que anda no meio da igreja se apresenta. Ele não começa falando da dor, mas de quem ele é. Veja comigo o que diz o verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último. Na apresentação de Cristo a essa igreja, o Cristo que está falando com essa igreja, ele se apresenta dizendo que ele é o primeiro e o último. E essa expressão ela é profundamente divina e importante para todos nós termos conhecimento. Porque essa expressão ela não é apenas poética, mas ela é a própria assinatura de Yahvé no Antigo Testamento. Em Isaías 44:6, o Senhor dizia: eu sou o primeiro e eu sou o último. Fora de mim não há nenhum Deus, se apresentando como o único Deus vivo e verdadeiro. Agora o Cristo glorificado aplica a si mesmo essas palavras. Quem está falando com essa igreja é aquele que é o primeiro e o último. Cristo está dizendo: eu sou o Deus eterno que governa toda a história. O único Deus vivo e verdadeiro. Aquele que viu o início de tudo. E aquele que estará lá quando tudo se encerrar.
Esse é esse Cristo que está se apresentando. Isso significa, irmãos, para nós e para os ouvintes daquela época, que nada que acontece na igreja está fora do seu controle. Mas ele não para na sua eternidade. Ele acrescenta que esteve morto e reviveu. Esse Senhor que fala à igreja é o Deus eterno que entrou no tempo. Esse Deus que é o início e o fim, esse Deus que é atemporal, agora ele se apresenta como o Verbo encarnado, o Deus eterno que entrou no tempo, que esteve morto e reviveu. Ele está dizendo para essa igreja que ele é o imortal que conheceu a morte de perto. Ele está se apresentando dessa maneira. Ele está dizendo a essa igreja que ele é o Criador do universo, que se fez homem e que foi crucificado na cruz do madeiro. Essa é a sua apresentação a essa igreja. Essa é a grande verdade do Evangelho. Deus que governa sobre tudo. É o mesmo que experimentou o que há de mais profundo na condição humana, o sofrimento e a morte. O Deus atemporal, o Deus que é eterno, o Deus que é o começo e o fim, é o Deus que entrou no tempo e conheceu a morte. Mas o texto diz para a gente que, embora esse Deus eterno que entrou no tempo e conheceu a morte, ele não ficou lá. Ele diz que reviveu. É o Deus que esteve morto, o Cristo que esteve morto e reviveu. Ele reviveu. E agora ele fala à igreja com autoridade de quem venceu esse inimigo. A morte. O último inimigo a ser vencido. Essa introdução, irmãos, é como se Cristo dissesse àquela pequena comunidade: Igreja de Esmirna, eu sei o que é morrer. Igreja de Esmirna, eu sei o que é ser rejeitado. Eu sei o que é sofrer injustamente para fazer a vontade do Pai. Mas eu venci. E a minha vitória é garantia para vocês. É assim que ele se apresenta. Aquele que esteve morto e reviveu. Se coloque, irmãos, então, no lugar daqueles irmãos que haviam perdido seus bens por causa do Evangelho. Nos coloquemos no lugar daqueles irmãos que estavam em ruína financeira e passando todo tipo de pobreza e dificuldade por causa do Evangelho, por abraçar a causa de Cristo Jesus. Eu peço para que nós nos coloquemos no lugar daqueles irmãos, porque raramente algum de nós passamos por esse contexto de pobreza extrema. Queridos irmãos, é impossível ouvir essa introdução de Cristo e continuarmos com medo daquilo que o Evangelho pode nos causar. É impossível ouvir essa introdução acerca de quem é Cristo e continuarmos com medo do desconhecido. Porque aqui nós temos a percepção de que o Cristo ressurreto conhece tudo, porque Ele é o começo e o fim, Ele é o primeiro e o último. Isso significa que esse Cristo sempre tem a última palavra sobre a nossa história. Esse Cristo que governa cada aspecto da história tem a última palavra sobre nossas vidas. Nesse sentido, o amanhã desconhecido para nós não é uma surpresa para aquele que é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O amanhã é desconhecido para nós, que somos limitados, mortais. Mas o amanhã não é desconhecido para aquele que é o primeiro e o último. Para aquele que é o Alfa e o Ômega. Para aquele que foi morto e reviveu. Não é. Por isso o primeiro chamado de Esmirna e o nosso é olhar para quem fala conosco. E eis uma percepção que perdemos há muito tempo. A percepção de temor e entender quem fala conosco. E quem fala conosco nos mostra em primeiro lugar que o sofrimento, o nosso sofrimento, não muda quem Deus é. O nosso sofrimento não muda quem Deus é. Mesmo quando tudo parece desabar, Cristo continua sendo o primeiro e o último.
mostrando para a gente que Cristo não perdeu o controle da história, nem deixou de ser Deus por causa da dor do seu povo. Em segundo lugar, nós somos chamados a ver que Cristo é alguém que, mesmo sendo o Rei de todo o universo, atemporal e eterno, Ele está próximo, Ele é transcendente e é também imanente. Ele é eterno, mas também experimentou a morte. Esse Cristo é o Deus exaltado, mas também é o servo sofredor. Isso nos ensina que o verdadeiro consolo não vem de um Deus distante, não vem de um Deus que está apático, não vem de um Deus que está observando nossas vidas de longe, mas de um Deus que entrou na história humana e passou pelo que passamos, e venceu para nos garantir vitória eterna. Em terceiro lugar, nós somos chamados a ver que o poder da ressurreição redefine o medo da morte. Se o nosso Senhor morreu e vive, a morte para nós já não é mais o fim, mas é a porta da glória. Por isso Paulo pôde dizer, morrer é ganho. Morrer é ganho. Esses princípios, irmãos, são atemporais porque se aplicam a qualquer geração. Quando o mundo parece caótico, Cristo ainda é o Senhor da história. Quando a dor parece incontrolável, Cristo ainda é o Deus que revive. Quando o nosso futuro é incerto, Cristo ainda é o Deus do fim. E a nossa Bíblia, as Escrituras, está repleta de pessoas que só encontraram coragem quando foram lembrados quem Deus era. Para sermos tomados de coragem em meio a esse mundo, nós precisamos lembrar quem Deus é por meio da sua palavra. Precisamos lembrar ao nosso coração acerca dos atributos de Deus. Moisés, diante do Mar Vermelho, ouviu, o Senhor pelejará por vós, e isso o encorajou, isso o animou. Isaías ouviu, não temas, porque eu sou contigo. E João, em Apocalipse 1, caiu como morto diante do Cristo glorificado, mas ouviu, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Nós precisamos então, irmãos, nesse sentido, pregar ao nosso coração acerca da ressurreição de Cristo Jesus, acerca da vitória de Cristo Jesus, porque isso reacende sempre a chama em nós, de que embora nós não vençamos o mundo, Ele venceu o mundo, para nos garantir vitória. Cada uma dessas situações mostra o mesmo princípio. A revelação de quem Deus é vem antes da superação do medo. A fé então não nasce de tentar ser forte. A fé então não nasce de um heroísmo. Ela nasce de lembrar quem está conosco. Meu irmão, talvez você tenha vivido cercado pelo medo. Medo do futuro, medo do amanhã, medo das decisões que irá tomar, medo do próximo ano, da perda, da doença, da morte. Mas Cristo fala conosco hoje, assim como Ele falou com Esmirna. Eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto e agora vivo. É nesse Deus que nós confiamos. É nesse Deus que o povo da aliança precisa confiar. O nosso Deus. O mesmo Cristo que controla o tempo, também controla o meio e o seu coração. O mesmo Senhor que venceu a morte, agora Ele nos chama a confiar nele, porque Ele venceu, e Ele é o maior exemplo de vitória. A vida cristã, irmãos, ela começa quando nós tiramos os olhos do caos e fixamos os olhos em Cristo. Porque o nosso Cristo é a âncora da nossa fé. Ele é o Senhor que venceu a morte. E o Deus que continua vivo e reinando sobre tudo e sobre todos. Olhemos quem fala conosco. E quem fala à igreja é aquele que é o primeiro e o último. Aquele que esteve morto e reviveu. Como aprendemos com essa igreja a sermos fiéis? Em primeiro lugar, entendendo que o Senhor que venceu a morte é quem fala à sua igreja. E em segundo lugar, olhando para o Senhor que conhece e redefine a realidade do seu povo. Depois de se apresentar e mostrar quem Ele era a essa igreja,
Jesus diz o seguinte: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Essa palavra conheço, mais uma vez, ela é preciosa para nós. No original grego não significa apenas saber intelectualmente, um conhecimento intelectual, como eu falei na semana passada, mas conhecer em experiência, conhecer intimamente, conhecer de perto, entrelaçado. Ele conhece de perto. É a mesma palavra que o Senhor diz em Êxodo 3:7, eu conheço o sofrimento do meu povo. Quer dizer que ele não está distante, no seu trono, e enxergando de longe o sofrimento do seu povo. Quando ele fala eu conheço de perto. Eu sei cada detalhe do que está passando com você. Eu sei de tudo que você pensa na sua cabeça. Eu sei de tudo que passa no seu coração. Eu sei das suas aflições. Eu sei dos seus pensamentos no travesseiro quando vai dormir sozinho. Eu sei das suas preocupações quando você acorda. É essa a ideia desse eu conheço. É um Cristo que não observa de longe, mas que participa. Não apenas vendo a dor da igreja, mas entrando na dor da igreja. E a primeira coisa que ele diz que conhece dessa igreja é a tribulação e a pobreza que essa igreja sofre. Como falei anteriormente, Esmirna de fato sofria uma pobreza literal. Pobreza literal. Muitos perderam seus bens e trabalhos porque se recusaram a adorar o imperador. Então imagine a situação dessa igreja. Eles estão escolhendo uma coisa em detrimento de outra. Eles estão preferindo ter Cristo e deixar tudo de lado. Suas casas, seus bens, suas carroças, familiares, dinheiro. Estão perdendo tudo. A palavra aqui, tribulação, significa, na verdade, uma vida em opressão. Uma vida em fortes apuros. Esses cristãos estão em apuros. É essa opressão que o Senhor está falando. Eu conheço a tribulação. Eu conheço a opressão que vocês estão passando. E uma coisa leva a outra. A opressão resulta em pobreza. Quando o trabalho e recursos são negados por causa do testemunho de Cristo Jesus. Mas Cristo redefine a realidade deles com uma frase que muda tudo. Mas tu és rico. Como assim? Como assim? Ele diz, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Como que é rico perdendo tudo? Como que se é rico perdendo os bens? Como que se é rico sofrendo e vivendo dia após dia em tribulação, sem imaginar como virá o sustento no próximo dia? Que tipo de riqueza é essa que Jesus está falando para essas pessoas? Essa é uma inversão maravilhosa. É tipo o mais, o todavia. De Efésios 2, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, os quais costumavam viver, eram merecedores da ira de Deus, mas, ou todavia, Deus que é rico em misericórdia, é uma mudança. Mas nesse caso, eles continuam pobres, mas são ricos. O mundo via uma igreja falida. O mundo via uma igreja pobre, perrapados, escanteados, o escárnio da sociedade. Mas o céu olhava para esses crentes e via riqueza. Os céus olhavam e via uma igreja rica. Um comentarista explica que em uma cidade onde a lealdade a Roma trazia prosperidade, os cristãos eram vistos como traidores. A sua pobreza era sinal de fidelidade. Ser pobre nessa época era sinal de fidelidade a Cristo e ao Evangelho.
Embora essa igreja tivesse perdido tudo, Cristo revela uma realidade, irmãos, que o mundo não pode ver. Vocês são ricos. Vocês são ricos. E ricos de quê? Se está faltando tudo. Ricos de quê? Se eles estão sendo oprimidos, atribulados, estão sofrendo. Eles são ricos de fé, irmãos. Eles são ricos de esperança. Eles são ricos de comunhão com Deus. Eles são ricos de tesouros eternos que ninguém pode roubar de suas mãos. É disso que eles são ricos. Embora não tendo nada, eles possuem tudo. Eles possuem Cristo Jesus. O olhar de Cristo inverte os valores desse mundo. Aquele que parece fraco aos olhos do Senhor é vencedor. Aquele que é desprezado nesse mundo aos olhos do Senhor é precioso para Ele. Mas esse Cristo também conhece a hostilidade daqueles que estão no meio da igreja. Ele continua. A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Havia, irmãos, em Esmirna, uma comunidade judaica influente, e parte dela delatava os cristãos às autoridades romanas. Eles estavam no seio da igreja, mas estavam ali como infiltrados, e tudo que eles viam, eles iam delatar às autoridades romanas. Mas percebam a outra coisa que está acontecendo aqui. Jesus revela a verdade espiritual. Revela que a verdade espiritual não é judeu quem é o exteriormente, mas quem é interiormente, pela fé, como diz o Romanos 2, do 28 ao 29. O comentarista concorda que o Israel de Deus agora é a igreja unida ao Messias. A oposição religiosa, mesmo travestida de zelo, no caso deles, em estar denunciando a igreja, a autoridade romana, pode se transformar tranquilamente em instrumento de Satanás, quando aquilo que eles estão fazendo nega a Cristo Jesus e o Evangelho. Jesus, por meio disso, está introduzindo também a ação de Satanás no meio da igreja. Nós veremos isso mais na terceira parte do texto. Mas o texto termina, irmãos, com um alerta para todos nós hoje. Cristo revelando a falsidade da religião sem o Evangelho. Pessoas que se diziam judeus, mas rejeitavam o Messias. O que elas eram? Tornavam-se sinagogas de Satanás. Lugar da habitação de Satanás. Eram religiosas, aparentemente zelosas quanto à lei, mas estavam sendo instrumento de Satanás no meio da igreja. E percebam, Cristo também os percebe. Cristo também os conhece. Isso ensina para a gente que tradição e rótulo não substituem novo nascimento. Uma aparência cristã não substitui uma característica de transformação cristã. O verdadeiro povo de Deus é aquele que confessa Cristo como Salvador e vive essa verdade de maneira prática. Mas agora voltemos os nossos olhos para a beleza da verdade que ele vinha falando anteriormente. A verdade de que Cristo não apenas conhece a dor, ele redefine a dor. Ele sabe da pobreza desses irmãos. Ele sabe da opressão desses irmãos. Ele sabe da tribulação que esses irmãos estão passando. Mas o que parece fraqueza é, na verdade, força. E o que parece perda é, na verdade, ganho. A igreja que é pobre no mundo, segundo o texto, ela é rica em Deus. Ela é odiada por alguns, mas ela é amada pelo Senhor da igreja. E é isso que bastava, ser amado pelo Senhor da igreja. O mundo, irmãos, pode nos chamar de derrotados, mas Cristo, segundo o texto, está nos chamando de ricos, de abastardos, de mais que felizes.
Percebam, Deus sempre redefine o valor das coisas. No Sermão do Monte, os pobres e perseguidos são os bem-aventurados. Em Tiago, Deus escolhe os pobres desse mundo para serem ricos na fé. E Paulo em Coríntios 6:10 diz: nada tendo, mas possuindo tudo. A verdadeira riqueza, irmãos, não está nas nossas mãos. A verdadeira riqueza não está naquilo que nós podemos ver ou possuir. A verdadeira riqueza está no coração transformado pelo Evangelho e a certeza da vitória eterna por meio de Cristo Jesus. Por isso, irmãos, que consolo para todos nós é saber que Cristo vê tudo, que Cristo vê o nosso sofrimento, que Cristo vê a nossa pobreza, que Cristo vê a injustiça que nós incorremos. E olhando para tudo isso, Ele redefine tudo. Embora tribulações, embora aflições, embora pobreza, embora dificuldades, você é rico. Eis a afirmação do Evangelho para aqueles que sofrem. Eis a afirmação do Evangelho para aqueles que estão atribulados quanto ao amanhã. Eis a afirmação do Evangelho para aqueles que não conseguem descansar na esperança de Cristo Jesus. Vocês já são ricos. Nosso coração precisa descansar nisso. Porque essas palavras revelam um coração pastoral de Cristo. De que Ele apenas não governa a história, Ele conhece todas as feridas do seu povo. Nada escapa do olhar de Jesus Cristo. Ele sabe todas as lágrimas não vistas, todas as injustiças não contadas, todas as dores não expressas. Isso nos dá descanso. Que nós não precisamos fingir força diante de Deus. Não precisamos diante de Deus fingir que está tudo bem. Colocar uma maquiagem, um sorriso no rosto e trazer um personagem de que está tudo bem diante de Deus. Muito pelo contrário, irmãos. Isso faz com que cada um de nós, com nossas limitações, com os nossos trapos, com tudo de ruim que há em nós, chegamos diante do Senhor e dizendo: Senhor, o Senhor sabe o que eu tenho passado. O Senhor sabe exatamente o que eu tenho pensado, sabe exatamente o que perpassa em meu coração. Não precisamos fingir diante do Senhor, mas chegarmos com sinceridade diante dEle. Porque o que é que Ele faz? Ele pega todo o trapo e redefine o seu valor. O mundo, irmãos, está medindo sucesso em poder, em dinheiro e em status. Cristo mede em fidelidade, em fé e em amor. A igreja de Esmirna era pobre, mas o céu a via como rica. E assim é no reino de Deus: os últimos são os primeiros, os fracos são os mais fortes, os pobres são herdeiros da glória. E quem quiser achar a sua vida, perderá por amor de Cristo. Nesse caso, o Evangelho é muito mais sobre abrir mão aqui, do que sobre acumular compulsivamente aquilo que nós queremos. Nesse caso, irmãos, nosso contentamento não deve estar atrelado a conquistas materiais. O nosso contentamento não deve estar atrelado a conquistas terrenas. Nosso contentamento deve estar totalmente atrelado àquilo que é espiritual. Há mais alegria quando lembramos que somos salvos do que quando trocamos o carro novo. Há mais alegria quando nos deleitamos na presença de Deus do que quando mudamos de casa. Há mais alegria, irmãos, quando temos essa sensibilidade de perceber que muito em breve todos nós estaremos para sempre com Cristo Jesus e que todo o nosso sofrimento irá se cessar do que um aumento no nosso salário. Mas o que é que nós temos feito? Nós temos invertido a ordem das coisas. Temos feito com que o nosso contentamento esteja naquilo que nós possuímos e conseguimos enxergar. Mas se você olhar direito para o seu coração, você está feito um pobre coitado, sem alegria nenhuma. Porque o único que nos dá sentido de viver é Cristo Jesus.
Esse texto, irmãos, nos chama a parar de medir o valor da vida por números, por aplausos, por conquistas, e começar a medir o valor desse mundo pela presença de Cristo Jesus em nós. O Evangelho muda o nosso espelho. O que temos em Cristo vale mais do que tudo aquilo que nós podemos perder. Por isso, o meu convite a todos nós é: continuemos com a atitude humilde diante de Deus e das opressões. E mesmo que a sua vida venha desfalecer, fiquemos nós juntos tranquilos, porque nós estamos apenas passando pela porta da casa do tesouro. Muito em breve estaremos com Cristo Jesus. Não se esqueça, você já é rico no Senhor. Como nós aprendemos com essa igreja a sermos fiéis? Em primeiro lugar, entendendo que o Senhor que venceu a morte é quem fala à sua igreja. Em segundo lugar, olhando para o Senhor que conhece e redefine a realidade do seu povo. E em terceiro lugar, fazemos isso colocando a esperança no Senhor, que chama a fidelidade até a morte e promete vida eterna. Depois de se apresentar e de consolar a sua igreja, Cristo agora chama a coragem e a perseverança. Veja comigo o que diz o verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para serem expostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Depois de Cristo Jesus dizer: eu conheço você. Depois de Jesus dizer: eu sei bem as suas tribulações, eu sei bem o seu sofrimento, eu sei bem as suas opressões. Depois de ele dizer que conhece intimamente essa igreja, ele agora diz a essa igreja: não temas. Irmãos, isso não é um padrão atípico do Senhor em tratar o seu povo. Mais uma vez, para trazer Moisés como testemunha, estando diante do Mar Vermelho, e um grande obstáculo, que aqui o Senhor diz: não temas, eu estou com você. Quando Josué assume o seu lugar, olhando para a dificuldade da liderança de mais de 600 mil pessoas, o Senhor também diz: ser forte e corajoso, eu estou contigo. Agora, depois do Senhor olhar para essa igreja, reconhecendo suas limitações, sua pobreza, sua dificuldade, seus choros, suas dores, o Senhor também está dizendo para essa igreja: não temas. O verbo grego está no presente imperativo. É não vivais com medo. Não vivais com medo. Deus nunca, irmãos, prometeu a ausência de perigo. Nunca prometeu a ausência de perigo. Mas Ele sempre prometeu ao seu povo que nunca os desampararia. Haverão perigos na caminhada. Haverão perigos na peregrinação. Mas o Senhor sempre prometeu a sua presença ao seu povo. E veja algo intrigante nesse texto. Cristo revela agora a realidade espiritual quanto à sua igreja. Ele tinha mencionado isso antes, que alguns judeus eram sinagogas de Satanás, ferramentas de Satanás dentro da igreja. Agora ele fala que o diabo lançará alguns de vós na prisão por 10 dias. Por trás da perseguição humana, aqui, irmãos, há um conflito espiritual, como Paulo descreve em Efésios 6,12. Mas mesmo isso está também sob o controle de Deus. Até as levantadas de Satanás no meio da igreja está sob o controle de Deus. Um comentarista observa dizendo o seguinte: assim como em Jó 1 e 2, o diabo age apenas dentro dos limites determinados por Deus, a provação serve ao propósito também de refinar a fé. 10 dias simbolizam um período limitado.
E isso quer dizer que esse período ele é medido pelo Senhor. Medido pelo Senhor. Trazendo a ideia, irmãos, que é um período breve em relação à eternidade. Vocês serão lançados na prisão por Satanás por 10 dias. É o Senhor quem limita. E isso é breve, se comparado ao tempo de alegria que vocês passarão na eternidade. Mas a última palavra, irmãos, não é dele. E como já dizia Lutero, ele é o cachorro de Deus. Ele só vai até onde Deus permite que ele vá. E aí então vem o coração da mensagem: ser fiel até a morte. A expressão significa ser continuamente fiel. Não é pontual, ser fiel e ponto. Ser continuamente fiel, porque ele dá a ideia de até a morte. É continuamente. É a ideia de perseverem fiéis. Perseverem fiéis. É a ideia de amadureçam a fidelidade de vocês até a morte. Sejam continuamente fiéis até a morte. A ideia que Cristo não pede aqui heroísmo, ele pede confiança sustentada. Afinal, quem foi unido a Cristo, irmãos, não pode ser arrancado de suas mãos. Todos aqueles que foram unidos a Cristo Jesus não podem ser arrancados da mão do Senhor. Aos que forem fiéis, a promessa é gloriosa: dar-te-ei a coroa da vida. Aos que forem fiéis até a morte, a promessa é essa: dar-te-ei a coroa da vida. E é uma referência que eles sabiam bem sobre isso. Porque no mundo grego a coroa era dada ao atleta vencedor. Aquele que vencia recebia essa coroa. Mas aqui no texto, o que Cristo está dizendo é que essa coroa é um símbolo de honra. Essa coroa é a própria vida eterna. É o dom de Deus a estas pessoas que permanecerão fiel até o fim. Fica claro que o fiel pode até perder tudo nesse mundo, como aqueles irmãos perderam, mas não perde a coroa da vida. Não perde a coroa da vida. Não perde a coroa da vida. E Cristo encerra isso com essa certeza, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. É uma garantia. O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. É trazendo ideias, irmãos, de que é impossível que o vencedor seja condenado. Mas o que é interessante é que o vencedor não sabe que vencerá no futuro. O vencedor aqui sabe que já venceu no presente, não porque ele cruzou a linha de chegada, mas porque Cristo cruzou a linha de chegada e garantiu vitória eterna para ele. Essa é a beleza do Evangelho. É nisso que consiste a esperança do povo de Deus. É nisso que o Senhor quer nutrir o coração desses irmãos. De que não é eles que vão correr até lá e por causa do que eles fizeram vão conquistar a coroa da vida eterna. Não é sobre eles. O texto não é sobre eles que garantirão vida eterna. O texto é sobre aquele que garantiu vida eterna na cruz do Calvário, no madeiro. Sobre aquele que cruzou a linha de chegada. A segunda morte, o lago de fogo de Apocalipse 20:14, não toca naqueles que pertencem a Jesus. Percebam a progressão teológica. Na criação, Deus nos fez para viver. Pela queda, todos nós entramos na morte. Pela cruz, Cristo venceu a morte. E na consumação, Ele dá vida eterna aos fiéis. Vejam a progressão na história da redenção.
Veja a progressão na história daquele que sustenta todas as coisas, que controla o universo, que é o primeiro e o último, aquele que morreu e reviveu. A história redentora inteira se resume aqui. Esmirna representa a igreja peregrina que sofre, mas que caminha para a glória. Está rumando para a glória eterna. Queridos irmãos, Cristo não nos promete que não haverá fogo. Haverá fogo. Mas Ele promete que o fogo não nos vencerá. Ele não promete que não haverá morte. Haverá morte. Mas Ele garante para todos nós que a morte, nesse caso, não é o fim. Aqueles que venceram não sofrerão a segunda morte. Meu irmão, tome posse dessa promessa, como diz o pentecostal. Tome posse dessa verdade. Você não sofrerá a segunda morte, porque as garantias, elas não se dão pelos nossos méritos, pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, se dá porque um Cristo inocente, injustiçado, morreu no madeiro para que nós não soframos a segunda morte. Isso nos motiva, isso nos encoraja a permanecer perseverantes, fiéis até o fim. O foco aqui é perseverança. Perseverança em meio ao mundo que prega conforto. Cristo está chamando a fidelidade. A fidelidade. Em uma cultura que foge da dor, Cristo está chamando a coragem em meio à dor. A perseverança em meio às opressões. Em nenhum momento Ele disse: o diabo vai colocar vocês 10 dias na cadeia e eu vou impedir. Eu vou fazer com que isso não aconteça. Não. Ele vai fazer e eu vou deixar. Por 10 dias. Apontando para isso, irmãos, que nós precisamos sofrer. Vamos sofrer. Mas tem um limite dado por Deus. O pecado, irmãos, que esse texto confronta é o da infidelidade disfarçada de conveniência. É aquele coração que se desvia ao primeiro custo, que serve a Cristo somente quando é fácil, quando tudo vai bem, quando há alegria, quando há prosperidade e quando as coisas estão um sucesso. Mas o Evangelho nos lembra, a fidelidade não é heroísmo humano, a fidelidade é fruto da graça de Deus a todos nós. A perseverança dos santos é sustentada pelo próprio Deus. Ainda não é só pelo nosso esforço, mas é o próprio Deus que nos ajuda a perseverar. É o próprio Deus que nos ajuda a não vacilarmos e cairmos para sempre. É o próprio Deus quem segura na nossa mão de maneira muito forte quando pegamos nosso filho para não atravessar a rua e está nos guiando até a eternidade. É o próprio Deus, irmãos. O mesmo Cristo que disse ser fiel até a morte, é aquele que já foi fiel até a morte por nós. Este é o ápice do chamado de Cristo à sua igreja. Depois de se revelar à sua igreja, quem Ele é, o primeiro e o último, o que esteve morto e reviveu. Depois de consolar essa igreja, dizendo: não temas, eu conheço as suas opressões, eu conheço suas tribulações, eu sei que está difícil, mas não temas. Ele desafia agora este povo dizendo: ser fiel. Ser fiel. E aqui está o centro da vida cristã. Eis o centro da vida cristã para todos nós, irmãos. Fidelidade e perseverante. Porque sabemos o quanto somos inconstantes. Sabemos o quanto tentamos ser fiéis hoje e amanhã logo esquecemos das promessas que fizemos para Deus. Logo esquecemos das resoluções que criamos diante do Senhor.
O texto está fazendo o chamado urgente a todos nós, a fidelidade perseverante, fidelidade contínua, ser fiel todos os dias e tentar ser fiel até a morte. Nas alianças, irmãos, de Deus com o seu povo, há sempre o compromisso de ambas as partes. É como um contrato, nós estudaremos sobre isso nas quartas-feiras. É como um contrato que o Senhor fez. Mas quem é que toma a iniciativa na aliança? É o próprio Deus, em nossa direção. No mundo, irmãos, que prega facilidade, Jesus fala de fidelidade até a morte. No tempo em que se exalta o sucesso, ele exalta a perseverança. Esse texto para nós é importante porque define o que é o verdadeiro discipulado. E o que é o verdadeiro discipulado? Seguir a Cristo até o fim, mesmo quando seguir custa tudo. Esse é o verdadeiro significado do discipulado. Seguir a Cristo até o fim, mesmo quando seguir custa tudo. Entendamos, irmãos, então, que a fidelidade de Deus, a fidelidade que nós temos, ela é sustentada pela graça. Não somos fiéis porque somos fortes, mas porque Ele é fiel a si, a sua palavra. E Ele tem nos sustentado por meio da sua aliança. Policarpo, pastor de Esmina, viu essa verdade aos 86 anos. E ele foi ameaçado de morte se negasse a Cristo Jesus. E o que é que ele respondeu? Ele disse o seguinte: há 86 anos, sirvo a Cristo. Ele nunca me fez mal. Como posso negar o meu rei que me salvou? Há 86 anos eu sigo a Cristo, ele nunca me fez mal. Como posso negar o rei que me salvou? Mas acima de Policarpo está o próprio Jesus, o modelo supremo de fidelidade. Ele foi fiel até a cruz. Foi fiel quando todos o abandonaram. Foi fiel quando o Pai apareceu em silêncio. E por essa fidelidade Deus o exaltou sobremaneira. Meus irmãos, o chamado da fidelidade ainda é o mesmo. Não mudou com o tempo, não mudou com a história. Por mais que nós tentemos redefinir o significado real de fidelidade, ele é a mesma coisa. E ele pode custar a nossa reputação, ele pode custar novas oportunidades, ele pode custar até a nossa vida. Mas o Cristo ressurreto garante: a coroa é sua. A coroa é sua. Nesse caso, fidelidade não é fardo. Fidelidade é graça. Não olhemos fidelidade como fardo, mas como graça. E quem persevera ouvirá até o fim. Bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. A corrida da fé, irmãos, não é uma trilha de conforto, mas de perseverança. Às vezes, assim como na maratona, o caminho é longo, o corpo dói, o coração parece cansar também. Mas o cristão não corre sozinho. O mesmo Cristo que correu antes de nós, também foi fiel até a cruz. E é Ele quem corre ao nosso lado, nos sustentando em todos os nossos passos. Esse Cristo que corre ao nosso lado, Ele é o autor e consumador da fé. Aquele que suportou a vergonha por causa da alegria que lhe estava proposta. E essa alegria, meu irmão, que lhe estava proposta, era ver você salvo, perdoado e coroado de vida eterna. Esmirna nos lembra que o prêmio da corrida não é para os perfeitos. O prêmio da corrida é para os perseverantes. O prêmio da corrida não é para quem chega primeiro, mas para quem não desiste. A fidelidade até a morte é o reflexo da fidelidade de Cristo até a cruz. Ele venceu a morte, porque Ele venceu, nós também venceremos. O Evangelho é sobre isso. Não é uma promessa de uma pista fácil, mas a certeza de uma chegada gloriosa.
Quando o Senhor está dizendo ser fiel até a morte, Ele não fala como um juiz distante, mas Ele fala como um atleta que já cruzou a linha de chegada, como um atleta que já chegou à vitória, e agora espera cada um de nós com a coroa na mão para nos coroar também. É o primeiro atleta dessa peregrinação que chegou e está nos esperando do outro lado para nos coroar também. Então, meu irmão, minha irmã, continue correndo. Eu sei que cada um de nós já pensamos em pendurar a chuteira. Já pensamos em entregar os pontos, em chutar o pau da barraca. Não pendure as chuteiras ainda. Não desamarre os sapatos. Não pare por causa das dores, nem por causa das vozes que tentam lhe desanimar. O vento pode ser forte, o caminho pode ser íngreme, mas o final é certo. Lá na linha de chegada, o Senhor Jesus estará de pé, com os braços abertos, olhando para todos nós, dizendo: bem está, servo bom e fiel. E quando você receber essa coroa, não de metal, nem de bronze, nem de ouro, mas quando você receber essa coroa de glória, você vai entender que cada lágrima, cada renúncia, cada passo cansado valeu a pena, porque o prêmio é Ele mesmo. O prêmio é Cristo, a nossa vida eterna. Até lá, peçamos para que o Senhor alinhe nosso coração com o dele, pois não há nada de bom em nós, e tudo o que há de bom vem dele. Façamos isso juntos. Feche seus olhos. Curvem sua cabeça e vamos orar ao Senhor em resposta ao que acabamos de ouvir.